Imagine só você andar com Deus e ainda não ver a morte. Pois é, existiu um homem chamado Enoque que teve esse privilégio. O seu nome significa ou consagrado, dedicado e iniciado. Enoque foi o 7º patriarca da geração após Adão e antepassado de Noé. Apesar de sua importante linhagem, a Bíblia revela poucos detalhes a respeito de sua vida e de sua história. No capítulo 5 de Gênesis, do versículo 21 ao 23, diz assim: Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Se olharmos os patriarcas bíblicos, Enoque teve uma vida curta na terra, 365 anos comparado ao seu filho Matusalém. Do ramo de Enoque surgiu Noé, patriarca que construiu a arca salvando-se do dilúvio. O detalhe mais importante da Bíblia a respeito de Enoque é a afirmação de que ele andou com Deus e por esse motivo foi arrebatado. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, como relata lá em Gênesis 5:24. Em outras traduções deste versículo, estão como não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Deus tomou Enoque para si por andar com ele. Mas o que significa andar com Deus? Andar com Deus, como Enoque andou, significa que foi um homem justo, misericordioso e sempre disposto em fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma, Noé também foi citado em Gênesis do capítulo 6, versículo 9, como um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Através dos atos de Noé, podemos ter uma ideia do que significa andar com Deus no período dos patriarcas. Na Epístola aos Hebreus, Enoque, assim como Noé, é citado como um dos heróis da fé, onde se reafirma o que acontecerá com ele. Lá em Hebreus 11:5 diz assim: Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Não há muitas informações a respeito do patriarca Enoque, mas o que nos foi revelado é que ele fez o que foi bom aos olhos de Deus. Por esse motivo, foi chamado para a glória. Apesar de ter tido uma vida curta para a época, Enoque deu um bom testemunho diante de Deus. Poucas pessoas sabem disso, mas não existiu só um homem chamado Enoque, mas foram dois, e eu vou te explicar. O mais conhecido é o Enoque da linhagem de Sete, o antepassado de Noé. A Bíblia nos revela que este andou com Deus, sido arrebatado, mas o primeiro Enoque a ser citado cronologicamente na Bíblia é o filho de Caim. Lá em Gênesis 4, do versículo 16 ao 17, diz assim: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. O mais importante sobre Enoque, pessoal, que eu quero deixar aqui para vocês, que foi revelado na Bíblia, é o exemplo de nós andarmos com Deus. Andar com Deus é você ser honesto, é você ser um homem ou uma mulher de caráter. Se você tiver isso aí, se você obedecer os mandamentos do Senhor, você também poderá andar com Deus. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever. Deus abençoe.